aonde a gente vai aprender demais com duas profs aqui, né? Uma psicóloga, outra advogada, mas especialista em suplementação. E sem mais delongas, já quero começar essa noite porque tem muito conteúdo e tem dúvidas também. Depois que no final vocês podem comentar aí no chat que eu vou também fazer essas perguntas para elas. A nossa primeira convidada, a nossa primeira professora de hoje é uma mulher muito especial, né, super didática, que tem muito conteúdo, conteúdo de psicologia, mas como a gente trabalha aqui no ecossistema onde a gente se desenvolve de várias formas, ela preparou um conteúdo hoje para falar como que a gente pode utilizar os nossos maravilhosos óleos essenciais para algo muito especial que todo mundo quer saber. Como que a gente pode cuidar da nossa pele? Como que a gente pode rejuvenescer, né, de uma forma natural? Como que a gente pode tratar algumas questões ali do nosso dia a dia, como manchas, melasma? Então, hoje ela vai arrasar. Me ajudem a receber com uma forte salva de palmas a nossa maravilhosa Cibele D'Angelo. Boa noite, Si! Que delícia! Boa noite, boa noite, boa noite. Eu tô começando a acreditar que eu sou essa professora tal. Estelinha, depois me diga, vamos lá, amiga, que as doidas estavam preparando aqui esse conteúdo com toda a sede, porque não só são as mulheres, mas os homens. Eu até comentei hoje no vídeo como eu me admiro, né, de ver os homens se cuidando. Não é gostoso? Eles não gostam de ver uma mulher cheirosa, bonita, bem cuidada, tratada. O contrário também é verdadeiro. Então, eu acho que sim, qualquer relacionamento, a gente tem nessa parceria um cuidar do outro e se apresentar bem, né? Então, eu quero, bom, rapidamente já me apresentou, mas dizer as boas-vindas a todos. Você curioso, caiu de paraquedas aqui. Absorva tudo. Realmente o nosso conteúdo é de valor e tanta coisa que você poderia estar fazendo, ou até vendo conteúdos rasos, você decidiu estar aqui, então muito obrigada. Então, eu sou muito privilegiada de poder participar e ter essa missão aqui com vocês, junto com a minha parça. E vamos que vamos, eu quero muito que vocês chamem, abram as câmeras, porque é tão gostoso ver as carinhas aqui, né? E tirem, né? Eliminem as distrações, eu sempre gosto de lembrar isso. Eu quero já compartilhar com vocês uma apresentação muito simples, tá? Mas que o conteúdo que eu for falando, vocês vão aí, deixa eu expandir, vão anotando, tá? Porque isso, agora expandiu. Tá beleza? Todo mundo me vê? Maravilha! Então, o que que acontece? Nós vamos falar de skincare, melasma e cuidados com a pele. Tenho aqui várias anotações preciosas e quero passar para você já de cara que tudo que se fala de diluição facial, ela tem que ser segura, de meio a 1%, tá? Usando os nossos óleos essenciais, essencialmente, né, puros, 100% puros, e aí a gente pode usar com confiança, com toda a segurança. E o padrão base aqui que a gente vai usar é que, assim, a gente sempre, quando eu falar, por exemplo, do sérum e do tônico, dando umas sugestões para vocês aqui, é porque o nosso está temporariamente esgotado e vai logo voltar para o sistema. Então, para vocês saberem que dá para a gente brincar aqui com as possibilidades usando os óleos essenciais. Olha que delícia, né? Então, a gente tem uma forma de fazer sempre uma limpeza que tem que ser essencial e usar o tônico para poder receber aquele creme e tudo mais. E quando a gente for falar de suplementos, mais especificamente a minha amada Estela, vocês vão entender que não existe, tá, a possibilidade de você cuidar externamente e não cuidar internamente. E mais ainda, reitero, que os procedimentos são maravilhosos, mas eles só funcionam nesse conjunto. Eu tenho assim vários depoimentos, né, de amigas e tudo mais, que, poxa, se você aos 66 anos, como é que você tem essa pele? E eu estava até comentando com a Estela que eu dei uma destruída quando eu era jovem, que eu tinha que tomar sol das 8 da manhã às 6 da tarde. Não sei como não manchou, enfim, né, Deus é bom, né? E comecei a cuidar faz pouco tempo. Eu sempre gostei de cuidar do corpo, da pele do corpo. E do rosto não. E eu confesso que eu tinha muita cisma, colágeno, coisa sintética, eu sou muito natureba, né? Ah, imagina, não vou tomar. Comecei a tomar até bem tarde, vamos dizer assim, com mais de 50. Então, você que está aqui, a gente vai falar de pele madura, mas você já entenda que é para você já fazer um preventivo. Tudo funciona na prevenção, no profilático, tá? E vai te trazer já um cuidado que você, quando chegar nos 30, se você tiver 20, ou os 40, se você já tiver 40, 50 e assim por diante,
com uma pele que vai aparentar, se Deus quiser, uns 10 anos menos fácil. Então, a gente, né, sempre vai lembrar dessa questão tônica, tá? Eu gosto muito de dizer que quando a gente fala da anatomia da nossa pele, a gente tem um comparativo de hidratação que a pele hidratada, ela e cuidada, ela tem essa barreira lipídica íntegra, né? Então, uma epiderme que ela é densa, ela é rica em fibras elásticas, e ela tem essas 4 camadas. Nem vou entrar muito no detalhe, não sou da área, mas para você entender, o extrato córneo, epiderme, derme, hipoderme, que funcionam em sinergia. E quando a gente tem uma pele ressecada, gente, o que acontece, né? Faz aquelas fissuras no extrato córneo e a gente, né, tem essa perda de espessura epidérmica, fragmentação das fibras da derme, resultando em perda desse tugor, desse brilho que a gente tem na pele. E uma coisa que eu gosto muito de falar é assim, eu até anotei aqui. Sinais que essa barreira lipídica caiu é porque tem um ressecamento mesmo, você usando cremes, tá? A sensação é de repuxamento, as linhas finas começam a ficar mais visíveis, há uma sensibilidade aumentada e manchas que surgem ali com facilidade. Por isso esse conjunto onde o colágeno tem assim, ele é o protagonista, entendeu? Com esse formato todo, com esse protocolo completo, né? Então essa tradução que eu trago aqui é assim, não é só o envelhecimento, ela é a perda de proteção estrutural que a gente tem, né? Então sem essa barreira íntegra, a água evapora muito rápido, o colágeno ele realmente degrada mais fácil. E a inflamação silenciosa vai aumentando. Então, por isso que é importante, logicamente, a gente vai chover no molhado, falar do filtro solar, né? Quando a barreira ela está reduzida, a radiação UV ela penetra mais profundamente e há a quebra do colágeno, aumenta as manchas, acelera o envelhecimento biológico. Portanto, vou falar de 40 a mais, enfim, mas as mais novas também têm que cuidar, já ali. E, aliás, a perda, né, do colágeno, 1% ao ano, começa lá pelos 25, 30 anos, e só ladeira abaixo quando a gente vai 50 e entra na menopausa. Então, atentem para isso, porque o filtro solar ele não é estético, ele é fisiologia preventiva, tá? Então, quando a gente começar aqui a falar um pouco do skincare dos óleos essenciais, eu vou assim, não ser assim resumida, mas muito pontual. Então, se vocês gostarem de, né, de anotar, vai ser muito legal, porque eu realmente, ao estudar, aprendi muitas coisas e eu uso protocolos aqui, não só para mim, pessoalmente, lógico, amigos, parentes, enfim, mas para os meus clientes, consulentes. E eu tenho um exemplo muito próximo de mim, que é a minha funcionária, ela tem as 2 filhas muito novas com melasma, assim, que é uma coisa preocupante, assustadora, e que já pelo protocolo que eu ministrei ali com elas, elas estão tendo resultados. Pedi para colocarem fotos e tudo mais para mim, que um dia eu vou divulgar, porque por enquanto eu não tenho o conjunto todo, do começo até pelo menos os 3 meses. E a gente fala muito de 3 meses por conta. Já no primeiro mês você tem essa valorização da pele, já percebe, lógico, a gente respeita a individualidade de cada um, mas tem que lembrar que em 3 meses aí você começa a ver realmente o seu investimento está valendo. Então, a gente vai usar assim uma diluição, como eu falei, mais né, de meio a 1%. O tônico que eu sugiro, caso vocês queiram anotar, é para substituir o nosso tônico momentaneamente, 50 ml de água mineral, 10 ml de chá de camomila, tá? Da camomila romana, uma gota de lavanda, lavanda e uma gota de frankincense. E você vai borrifar, tipo uma água termal, sabe, gente? E o sérum, ele vai ser assim a base de 5 ml de óleo vegetal. Para quem tem pele oleosa, o óleo de coco ele não favorece muito, né? Então a sugestão é o óleo de rosa mosqueta, nós não temos, mas enfim, é uma opção, tá? O óleo de semente de uva e o óleo de jojoba, tá? Jojoba, enfim, como queira falar. E as gotas, elas variam conforme o protocolo abaixo que eu vou falar para vocês aqui, tá? Esse é um primeiro que a gente começa, né, com o cuidado de um sérum nutritivo, então aqui, um tônico calmante e a finalização que vai ser a hidratação. Então a gente vai começar a pele madura. Normalmente, assim, eu sempre digo, e eu vi isso uma vez, não vou lembrar, mas uma dessas influencers muito que tem uma pele maravilhosa, não sei nem se não foi, aí não é influencer, mas essa maravilhosa Gisele Bündchen, né, que a gente muito admira, e ela falava que o segredo estava realmente na higiene e lavar 2 vezes por dia.
E aí eu comecei a tomar esse cuidado e realmente minha pele foi melhorando, melhorando, melhorando. Então o segredo, um dos é esse, que de manhã você use o sérum hidratante, à noite você repete esse processo, tá? E para pele oleosa que é madura, você vai usar, por exemplo, nesse primeiro momento aqui da pele que é seca e madura, você vai usar o sérum, esse que eu falei, né, para vocês, ou então usar o nosso próprio creme hidratante também. Quando eu coloquei aqui a quantidade de uma ervilha grande, sabe aquela pazinha que vem nos cremes? Pega uma pazinha daquela, põe assim na palma da mão, uma gota de frankincense e uma gota de gerânio. Você pode deixar pronto um creme, sem dúvida. Só que para evitar a oxidação, normalmente eu prefiro fazer na hora. Pego o meu creme, já tô com as minhas gotinhas ali, mas você vai ver o que melhor vai ser para ti. E à noite você vai usar o sérum, que é uma gota de sândalo e uma gota de lavanda, mais o hidratante, que eu falei que é um tamanho de uma ervilha grande. Eu coloquei esse óleo sândalo porque, assim, a gente às vezes fica, assim, muito naqueles que a gente já mais conhece, estão mais de acessíveis e tudo mais, mas é interessante, às vezes, a gente trocar por pontos, né, que a gente tem aqui no nosso programa, quando o óleo tem um custo maior. O mesmo acontece para o frankincense, por exemplo. A gente sempre tem possibilidades de substituições, mas nada como a gente ousar usar esses demais que também, em sinergia, trazem tanto benefício para a gente. E a pele oleosa madura, o processo, lembra, de manhã e à noite, a limpeza, tal, vai para o sérum hidratante. Então, no caso da oleosa, você vai usar uma gota de gerânio, uma gota de copaíba e o hidratante, de novo, você vai usar aquela medidinha da pazinha, vamos chamar assim, não a ervilha que eu mencionei aqui. E à noite você volta, sérum, lembrando sempre de limpar, lavar com o nosso gel maravilhoso, gente, eu não fico sem aquele gel. Eu lembro muito que a Gisele fala muito aqui, eu não consigo ficar sem, é assim, não dá, não vai outro, entendeu? E uma gota, você vai usar então um sérum com uma gota de melaleuca, e uma de lavanda. Então, conseguiram entender? A oleosa madura, a seca que nós acabamos de ver, e agora a gente vai para aquela pele sensível para a gente chegar no melasma, tá? De manhã, de novo, mesmo processo, limpar o sérum, o tônico, né, que eu dei aquela diquinha lá para a gente momentaneamente substituir o nosso, tá? E de uma forma natural, né? E vamos lá, sérum, uma gota de camomila, de novo, camomila romana, e uma gota de frankincense e o hidratante. Então você mistura e vai passando delicadamente no rosto, sempre com movimentos ascendentes, não esquecendo do pescoço e assim por diante. Não sou da área da estética, mas sou apaixonada e tenho aprendido muito com essas profissionais maravilhosas, as dermatos, enfim, as biomédicas. E à noite, então, voltando para a pele sensível, o sérum com uma gota de lavanda, uma gota de helichrysum, que eu acho assim um óleo muito bacana. Ele tem um custo maior, mas de novo, eu já troquei por pontos, eu já de repente me organizei para aquele mês pegar o óleo, né, por conta de fazer uma substituição aqui, experimentar essas novas sinergias. E à noite, o sérum com uma gota de lavanda, né, que eu acabei de falar, o Helichrysum e o hidratante, né, mistura bonitinho ali. Vamos para o melasma. De manhã você vai usar lavoura, né, no sérum, né? Que a gente coloca ali uma gotinha de frankincense e uma gota de lavanda. E o hidratante, de novo ali, e logicamente você tem que usar uso obrigatório o filtro solar. Gente, não tem como. Eu não tenho, e eu sei que as pessoas que têm sofrem muito, porque dá essa hiperpigmentação e a gente precisa cuidar disso, principalmente quando vai ao sol, tá? E à noite a gente fecha com sérum, a gota de turmeric. Lembra que a gente vendeu pra caramba nas nossas bogos aqui? Então a gente pode usar, olha que beleza, com uma gota de frankincense. E, de novo, sempre na misturinha do hidratante. E você pode ir alternando a cada 15 dias, tá? Eu gosto muito de fazer protocolos para não criar aquelas resistências que a gente fala, né, aos olhos. E aí você pode colocar o turmeric e com uma gota de lavanda. Lembra, a gente usou aí com frankincense. À noite, daqui a 15 dias você pode usar com lavanda. E aí a gente tem esse ritual semanal, tem até, depois eu vou colocar lá no grupo, uma máscara, tá, gente? Pra gente não se alongar muito aqui. Mas o que eu quero dizer? Qual a ideia que a gente tem aqui dessas lindas combinações, tá? Sinergias. Logo de manhã a gente ativa e tem uma defesa ali antioxidante. Qual é o objetivo desse trabalho nosso logo pela manhã? É proteger o nosso colágeno, estimular a luminosidade, reduzir a glicação. Então, à noite, normalmente a gente toma o colágeno, lembram?
para a gente já ter todo o metabolismo durante o período da noite. Mas tem gente que prefere tomar em jejum de manhã. Não importa, mas você percebe que eles estão juntos trabalhando e a Estelinha vai trazer mais coisas aqui para a gente entender a profundidade. Ela já deu verdadeiros treinamentos aqui. Hoje, quem não ouviu ainda vai ter esse privilégio. E a limpeza inteligente, gente, o nosso cleanser, ele é realmente, que é o da Verrage, eu amo porque ele preserva o nosso microbioma cutâneo, tá? E que ele é essencial após os nossos 40, mas antes também, para fazer essa barreira lipídica. Lembra que eu falei lá atrás? Aí o tônico, mais uma vez, o sérum sempre essa ordem: limpeza, tônico, sérum, hidratante, tá? E os óleos chave que nós temos aqui, regeneradores, vocês já devem saber muito bem, né? É o frankincense, que ele vai estimular a renovação celular. É o óleo que eu não fico sem por nada, porque existem cremes aí, né, no mercado, bons inclusive, mas que custam realmente toda a entrega de algo que vai te trazer solução, ela tem um custo de matéria-prima e tudo mais. Coisa muito baratinha, eu sempre falo, desconfie, porque é o tal do barato ser caro. Então, essa fica a minha dica aqui. O gerânio, ele regula essa produção sebácea e o tônus. E o Helichrysum, ele é um opcional de fazer 2 vezes por semana, como a gente comentou lá atrás, para fazer esse reparo tecidual avançado. E o copaíba, gente, copaíba para mim, né, já além das gotinhas sublinguais de manhã à noite, a gente tem essa questão de ser um anti-inflamatório dérmico silencioso. E ele depois vai trazer, né, toda essa hidratação estrutural com o nosso creme, né, o Verrage, do potinho que é a cor da Tiffany, que eu amo, com a tampa dourada, super chique. E ele traz realmente uma hidratação profunda e fora toda a composição que ele tem. Filtro solar, nutrição de dentro para fora, que a gente já sabe, então eu vou entrar agora para a Estela dar continuidade do nosso live shot, sempre de manhã em jejum. Eles são todos antioxidantes sistêmicos, que combatem os radicais livres e que degradam, né, realmente o nosso colágeno. Por isso que a gente tem que estar ali, né? Envelhecer com saúde e sempre, não é que a gente não vai envelhecer, mas com qualidade, com saúde e de uma forma mais lenta, né? Mais gostosa. Quem não quer, né? Eu não quero ficar cheia de ruga, pelancuda e nada disso. Então, colágeno hidrolisado, ele tem a vitamina C e aquela composição incrível da coenzima Q10, enfim, que a Estela vai detalhar, e ele estimula os nossos fibroblastos, né? Então, a gente tem a reparação depois à noite, que acontece com a reconstrução, e toda essa gama que eu falei aqui muito brevemente, mas vocês vão ter, depois eu vou colocar lá no grupo também, os olhos e as funções de cada um desses que eu coloquei aqui, para a gente usar no nosso dia a dia e poder substituir, tá bom? Eu acredito que deu para a gente fazer uma coisa bem ampla aqui, bem mais genérica, tá? Porque a gente tem algo a ver aqui agora com a minha amiga maravilhosa, minha Estelinha. Eu vou interromper. Mantém. Não, 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 não interrompe. Ia dizer Mantém, para tu amor? Ah, manter. é verdade, Só, verdade, verdade. só para Vamos seguir, seguir, vamos lá. Faz de conta que nada seguir. aconteceu. Vamos lá. Stella, minha querida, dê continuidade para todo mundo entender o que significa tudo isso. Perfeito. Gente, boa noite. Muito boa noite. Parabéns para todo mundo que está aqui nessa noite, pelo menos em São Paulo, chuvosa, né? Se propondo a aprender um pouco mais. O que a gente está falando hoje é sobre pele, né? E essa questão de pele, num primeiro momento, achei interessante a abordagem da Cibele de falar de mulheres. Gente, pele todo mundo tem. Homem, mulher, criança, velhinho, velhinha, todo mundo tem. Então, eu acho que cada vez mais hoje em dia nós estamos conscientes da nossa saúde como um todo e que a gente tem que se cuidar como um todo. E é interessante a gente falar de cuidados com a pele e falar de óleos essenciais. Por quê? Tradicionalmente, a gente ouve falar de alguns óleos que se passam pelo corpo por N motivos, para não ter estria, por vários motivos. Mas uma coisa que a gente sabe é que o óleo, tradicionalmente, ele não traz nutrição celular, ele forma uma barreira, ele ajuda em várias coisas, diferentemente do óleo essencial. Porque o óleo essencial, em virtude até do seu peso molecular, ele penetra muito rapidamente na nossa epiderme, na nossa derme, e rapidamente a gente consegue metabolizar e ter todos os benefícios dele. Então, ele é chamado de óleo porque ele é solúvel em água, mas tecnicamente ele não é um óleo. Então, em função disso, ele consegue agir de uma maneira incrível na nossa pele. Por isso que a gente pegar
um creme base, a gente tem o creme da própria do Terra, que é maravilhoso, e usar e colocar umas gotinhas de óleo, deixa qualquer creme incrível, incrível, porque o óleo atua dessa maneira diferenciada. Então, a gente está falando aqui de uma atuação de fora para dentro. De dentro para fora, é super importante a gente começar a suplementar. A partir dos 20 anos, quem não sabe, a gente passa a produzir cada vez menos colágeno e a gente não tem nenhuma forma de fazer que o nosso corpo reverta essa produção. Então, nós somos obrigados a repor, se a gente quiser manter uma estrutura celular saudável. Aqui na tela vocês têm uma pele nova e uma pele já mais velha. Qual que é a diferença entre elas? A estrutura celular. E aqui, gente, a gente está falando de arquitetura celular, está falando de pele, a gente está falando, inclusive, de revestimento dos nossos órgãos. Os nossos órgãos também sofrem com a degeneração celular, enfim, com a falta de estrutura que a gente tem. E o colágeno, com um colágeno de boa qualidade, como a gente tem hoje em dia, o nosso Beauty Power sendo o melhor colágeno do mercado, porque ele vem não só com colágeno de extrema qualidade, como ele vem com uma série de nutrientes que fazem uma sinergia e que melhoram a qualidade da absorção, a qualidade da pele, os bloqueios contra essa oxidação constante que a gente sofre, né? A gente está vivo, está respirando, está oxidando, a gente oxida todos os dias. Então, assim, essa nossa busca de saúde, ela faz com que a gente oxide com mais qualidade, vamos colocar assim, que a gente sofra menos danos. Então, a nossa estrutura celular, ela depende basicamente dessa densidade das fibras de colágeno, porque é ela que vai segurar a nossa estrutura. Conforme a gente vai trazendo mais nutrientes e mais colágeno, essa nossa estrutura vai ficando mais densa e segura as nossas células, né? Por isso que a gente tem fotos incríveis de antes e depois, onde a gente vê que as pessoas tiveram um ganho, né, em termos de estrutura celular. E o nosso colágeno, ele faz recuperar a nossa elasticidade da pele. A Sibeli falou muito bem sobre isso, né? Que a gente vai perdendo com o tempo. Por quê? Porque a estrutura que era firmezinha, que dá essa firmeza, né? Que era densa, ela vai laceando, né? E conforme ela vai laceando, a pele perde elasticidade, até que fica que nem aquelas velhinhas que a pele parece um lequezinho, né? Isso é perda de colágeno. Se puder passar para o próximo slide. Claro. Ai, peraí. Um cliquezinho. Pronto. Mecanismos de firmeza. Então, assim, se tu usa algum outro colágeno, tem em casa, quer fazer uma análise se ele realmente é um colágeno bom, de repente tu ainda não está consumindo os nossos produtos, é interessante até fazer uma comparação. O nosso colágeno, ele é muito completo. Por quê? Em primeiro lugar, ele traz peptídeos de verisol. A maior parte dos colágenos do mercado, ele não usa verisol. Por quê? Porque o verisol é um colágeno patenteado, alemão, nem todo mundo pode usar. Tem alguns, inclusive alguns colágenos que dizem usar o verisol. E aí eu te convido a checar, né, se isso realmente é verdadeiro. A Gelita, que é a produtora do verisol, ela certifica com um selinho. E se esse teu colágeno tem o selinho e tu acha que de repente ele custou um pouquinho barato demais para ter esse selinho, checa. No site da Gelita, eles informam, inclusive, quais são os colágenos que são certificados, porque eles sabem para quem eles vendem, né? A gente tem condições de fazer esse cheque. Então, esses peptídeos de verisol, a gente tem na tela uma colinha, atuam especificamente na síntese de colágeno tipo 1, melhorando a elasticidade da pele em 4 semanas. Colágeno tipo 1, gente, ele vai funcionar na epiderme, na derme. O tipo 2 são articulações. O que que acontece? Conforme a gente vai melhorando a qualidade da nossa pele, em todos os sentidos, muitas vezes a gente tem um ganho em termos de dores articulares e uma sensação estranha que a gente às vezes tem no joelho, numa articulação de cotovelo, enfim. Por que isso? Porque todos eles estão envoltos em tecidos. Então, muitas vezes a tua questão ali não era articular, era um pouquinho inflamatória, tem outros fatores envolvidos. Então, assim, é colágeno tipo 1, poxa, não posso usar porque o que eu preciso é para articulação. Não, tu vai precisar dos dois. Precisa dos dois. Mas te convido a experimentar o colágeno tipo 1 da Terra, porque ele realmente é um produto extremamente diferenciado. Eu mesma sou um caso, eu suplementava com colágeno tipo 2, eu não suplemento mais. Não tenho necessidade. E eu treino
pesado. Eu faço cross training, é praticamente um crossfit. A articulação é a mesma articulação há mais de 40 anos e ela está bem. Eu não tenho nenhuma dor e nenhum problema articular. Então, eu vejo, antigamente eu suplementava porque eu tinha uma questãozinha no joelho, eu sentia o joelho. Não tinha nenhum diagnóstico, mas é normal, articulação, né? O que a gente usa gasta. Outro fator, assim, muito importante para a gente saber do quão importante, né? De quão importantes vão ser para a sinergia de tudo que a gente tem dentro desse colágeno que está sendo ingerido é a coenzima Q10. Por quê? A coenzima Q10, ela tem vários benefícios embarcados, né? Ela vem aqui com uma explicaçãozinha assim mais densa, mas a partir dessa explicação a gente sai para todo o resto, né? Ele fala aqui que é energizante mitocondrial, mitocôndria, a gente está lá dentro da célula e cuida da nossa respiração celular, que protege as células contra o envelhecimento precoce e a fadiga cutânea. Então, o que que ele faz? Ele melhora toda essa oxigenação celular. Então, por exemplo, com a enzima Q10, a gente ouve falar muito em casos de queda capilar, porque o que que acontece? A gente tem uma questão de oxidação também do bulbo, né, para ter a queda, e por isso que a coenzima Q10, ela melhora muito a qualidade do nosso tecido capilar, que vai firmar esse bulbo. Não é que ela vai agir no bulbo, ela melhora a qualidade do jardim onde o bulbo está plantadinho. É isso. Então, em função disso, a gente sabe dos ganhos que a gente tem em termos de queda de cabelo, por exemplo, tomando colágeno. Porque eu não sei se vocês sabem que quando o nosso organismo começa a ficar desnutrido, a primeira coisa que o organismo faz é começar a economizar, que nem a gente faz em casa. Vai começar a fazer uma economia, o que que a gente faz? Corta supérfluo. Abre a geladeira, tem lá maionese, requeijão, manteiga e margarina. Corta a maionese, corta requeijão, vão ficar só com a manteiga ou com a margarina. É isso que o organismo faz. Então ele vai para as nossas extremidades e começa a cortar tudo que está indo para lá e manter para as nossas funções vitais, né? Para tudo aquilo que nos mantém ativos, né? E mais saudáveis. Então, cabelo e unha são os primeiros a sofrer quando a gente começa a ficar desnutrido. Então, com a enzima Q10, ela vem para trazer mais saúde, principalmente para as nossas extremidades. Aqui fala de um itemzinho que sempre fica um pouquinho escondido, né, quando a gente lê a forma. Ele fala que a combinação sistêmica de selenito de sódio e óleo de laranja otimiza a resposta imunológica da pele. Por quê? Porque o óleo de laranja, ele vai nos melhorar uma série de coisas, porque ele, afinal de contas, ele é um cítrico. Ele melhora muita coisa. Muita, não sei se vocês já notaram que geralmente os cremes de massagem, onde a gente vai ter quebra de alguma coisa de gordura, utiliza algum óleo cítrico, é tangerina, é bergamota, tem alguns que usam grapefruit, né, ou toranja, e aqui no nosso caso usa óleo de laranja doce. Por quê? Porque melhora a questão da pele, onde a gente tem alguns lugares onde a gente tem bolsinhas de gordura e tudo mais, ele vai ajudando a dissolver. E o selenito de sódio, a gente sempre vai precisar de um pouquinho de sal para fixar qualquer coisa. Se a gente não tiver um pouquinho de sódio, vai tudo embora, né? Porque o sódio ajuda na fixação. Ele cria esse ambiente. Mais um cliquezinho, se exatamente na questão do sal e da retenção hídrica que a gente vai ter os benefícios do selenito de sódio. Então, assim, o ácido hialurônico, ele só vai ser retido se a gente tiver um pouquinho de sal que melhore essa condição, né, de retenção hídrica. A retenção hídrica, como o nome diz, ele melhora a nossa qualidade celular porque ele não deixa ela tão desidratada. O nosso melhor ambiente é um ambiente oxigenado, bem nutrido e bem hidratado. Isso para tudo, né? No micro e no macro. Quando a gente fala da célula, a gente está falando da gente também. Né? Como é que a gente está bem? Quando a gente está com uma boa nutrição, quando a gente está com uma boa hidratação e quando a gente está com uma boa oxidação, né? Na verdade, é a nossa respiração, que a gente, as nossas trocas gasosas estão equilibradas. E o nosso colágeno trata as nossas células exatamente dessa forma. Então, a gente tem o óxido de magnésio, que vai ajudar o fator enzimático a nos manter um pouco mais impermeáveis, digamos assim, da atuação do cortisol. Quem já ouviu falar que quem se estressa envelhece cedo? Todo mundo, né? Por quê? Porque o cortisol ele vai agir na célula de uma maneira extremamente oxidativa. Extremamente oxidativa. E o colágeno, ele não
tem como tornar os seus dias mais felizes, mais alegres, ou te deixar mais calmo. Mas ele tem como proteger a tua célula de todas essas sensações que vão trazer um estresse oxidativo e que vão ir te envelhecendo. E esse envelhecimento, quando ele acontece na célula, não é só que ele envelhece a célula, ele envelhece a capacidade de absorção dessa célula. Por isso que o colágeno tem todo esse ambiente, né, criado para que a célula volte a ser bem nutrida, bem hidratada e com uma respiração saudável. O ácido hialurônico que a gente tem no Beauty Power, ele, olha, retém até 1000 vezes seu peso em água, preenchendo os espaços intercelulares. Ou seja, quem aqui já fez algum procedimento com ácido hialurônico? O ácido hialurônico, ele expande. E quando ele expande, ele mantém, ele retém a pele num certo lugarzinho. Como ele faz isso? Água. É água, simplesmente água. Só que ele tem essa capacidade de manter essa água retida ali por algum tempo, e isso vai fazer com que a pele mantenha aquela estrutura mais rígida, que é o que a gente busca, né? Não só por uma questão de estética, mas agora a gente está sabendo que é por uma questão de saúde, né? Antes de tudo. Mais um cliquezinho. Então, a gente tem diversos motivos para escolher o nosso Beauty Power. Primeiro ponto, a gente tem a questão de firmeza imediata e redução de rugas. Isso seria para alguma questão estética. A gente não está tão focado aqui na estética, a gente está muito focado na saúde. Mas muita gente se sente melhor quando a estética está em dia. Então, para o teu bem-estar, a estética também é importante muitas vezes. Então, ele vai colaborar demais nesse sentido. A gente tem resultados incríveis que a gente pode compartilhar aqui que são fascinantes, porque o rejuvenescimento ele é incrível. E quanto pior estava a pele, melhor o resultado com o Beauty Power. Por quê? Porque ele vem com um conjunto muito grande que na nossa alimentação cotidiana a gente não tem acesso. A gente não consegue repor biotina comendo carne vermelha, brócolis, maçã, cenoura. Não vem, gente. Nós somos obrigados a suplementar. E aqui, de novo, vou enfatizar, quando a gente fala de colágeno, Verisol, do tipo Verisol, a gente está falando do que há de mais eficaz e eficiente para nos repor o colágeno perdido, para trazer essa consistência, né, de volta para a pele que a gente perdeu. Nós temos aqui a questão de saúde capilar e de unhas com a biotina e com o Q10. Por que que isso é tão importante, gente? Porque, de novo, a gente está atendendo tudo aquilo que o nosso organismo disse que não ia conseguir atender mais. Nesse momento, eu não consigo atender todas as áreas. Aí vem o colágeno e fala: não, deixa comigo, eu atendo unhas, atendo cabelo e tu pode ficar tranquilo para suprir o resto. Então, hoje em dia, onde a gente tem uma dificuldade muito grande de ter uma alimentação 100% balanceada, comendo tudo que a gente tem que comer, ser regrado, né? Não comer coisas que muitas vezes a gente come alguma coisa que faz com que a outra se perca. Por exemplo, dica de ouro de colágeno, não tomar colágeno perto de café. Não tome café perto do colágeno. Por quê? Porque a cafeína, gente, nos faz urinar mais. Vamos simplificar a vida, né? É um diurético. E o que que vai acontecer? Ela tende a mandar embora esse colágeno que a gente está tomando de forma líquida, né? Para quem não conhece, o nosso colágeno ele é em pó, ele é dissolvido em água, tende a mandar embora. Então não tem tempo para reter. Então não adianta a gente ter ali todo o salzinho, né? Toda a questão de sódio para a gente conseguir reter melhor, para fazer dar tempo para a estrutura absorver. Não adianta se a gente tomar o café muito perto. O melhor horário para tomar o colágeno, melhor, gente, não é o único e não é o único que funciona. O horário que funciona é o horário que tu consegue tomar. Ah, Estela, eu tomo no final da tarde, ótimo. Eu só consigo tomar de manhã, ótimo. Eu tomo ao meio-dia, ótimo. Toma colágeno. Ele é proteína, né? Tu vai metabolizar. Só tome esse cuidado de não tomar ele perto de um café, porque o café é extremamente diurético. Só isso. O melhor horário para tomar é à noite, antes de dormir. Por quê? Porque o nosso metabolismo vai baixar para o nosso sono, né? É natural, nosso metabolismo baixa, por isso que a gente consegue dormir. Quando ele baixa, ele tem que se alimentar de alguma coisa, né? Ele segue funcionando.
E o ideal é que a gente dê essa proteína de rápida absorção. Lembra dos peptídeos? Peptídeos de verisol? Então, ele já vem todo fracionadinho e o teu organismo consegue metabolizar muito rápido. Então, ele vai te trazer um sono de maior qualidade, porque o teu organismo não vai ficar buscando proteína em lugar nenhum, tu já deu essa proteína. E ele vai metabolizar ao longo do teu sono e vai metabolizar de uma forma muito tranquila, porque está de fácil absorção. Então, eu indico esse horário. Dá, toma no horário que dá. O importante é colocar na tua rotina. Aqui a gente está falando de absorção superior, que é esse colágeno hidrolisado, né? Esses peptídeos, essa forma de ter ele já bem quebradinho, para o teu organismo não ter nem que se preocupar com essa questão de deixar ele mais fácil para ser absorvido. Ele auxilia no controle do melasma, por quê? Porque ele melhora a nossa qualidade da pele toda de uma forma geral. Gente, assim, a gente não vai entrar muito profundamente no tema do melasma, porque o melasma, ele tem várias origens. Ele pode ter origem hormonal, ele pode ter origem emocional, podem ser fatores externos. A gente tem melasmas aqui de várias origens diversas e, assim, não é a nossa proposta. A ideia é dizer que, independentemente da origem, a gente melhora a qualidade da pele e a gente clareia a pele. Por quê? Porque vai passar por um processo desinflamatório, vai ajudar a que esse organismo, de alguma maneira, comece, né, a ter algum tipo de reação a essa situação anômala. Então, melhora muito a qualidade da pele, inclusive clareando. Eu tenho uma pessoa que eu atendo que ela tem problema de retorno venoso, então a canela dela é pretinha. E ela começou a tomar o colágeno e a canela está clareando. Por quê? Está melhorando a qualidade ali da célula. Era uma célula, no caso dele, que tinha pouco ar, pouco oxigênio circulando. Então ela foi ficando preta, né? Normal. O que aconteceu? Ele está fazendo tratamento com óleos e ele agora está ingerindo colágeno. Essa canela está melhorando barbaramente. Está lindo de ver, depois eu trago esses resultados. Tem sinergia com óleos essenciais da Terra. A gente está falando aqui do óleo que já tem dentro do colágeno, que é o óleo de laranja, que ajuda muito, né, na questão de formar essa barreira para impedir a vinda do cortisol, para impedir essa oxidação extrema que a gente tem diariamente, ou seja, sim, você está entendendo bem. Não só ele vai te melhorar a qualidade da célula, como ele vai fazer uma barreira para que o estresse que iria atingir a tua célula e envelhecê-la, né, e deixá-la piorzinha, ele vai criar uma barreira para que isso não aconteça. Ele vai criar um oásis em volta da célula. Ele cria um espaço zen em volta da tua célula para que o cortisol não atinja. E isso é muito importante para que a gente não tenha envelhecimento celular precoce. E ele traz uma super proteção antioxidante global. O que isso faz? De novo, previne um envelhecimento. E ele previne que essa célula tenha uma morte antecipada, que ela tenha problemas que a gente poderia evitar de alguma maneira, porque a gente deixa essa célula mais saudável. Tudo isso a gente tem, agora a gente está vindo de uma época de promoção, onde a gente teve diversos óleos, como Copaíba, que é um super anti-inflamatório, a gente teve Turmeric, que é a nossa cúrcuma, que é outro super anti-inflamatório, a gente teve alguns óleos que a Sibeli falou maravilhosamente bem, a gente teve frankincense dentro de promoção, a gente teve lavanda, todos esses óleos ajudam a todo o nosso organismo, como um sistema todo, a funcionar melhor. Então, assim, está começando agora a conhecer os óleos e tudo mais, pega essa dica, começa a tomar colágeno, começa a tomar copaíba todo dia e insere mais alguns óleos na tua rotina. A Cibele trouxe maravilhosamente bem uma rotina de beleza, uma rotina de skincare com os óleos. Incrível, fácil de fazer, pode já deixar pronto antes, pode preparar na hora, escolhe, né, quais são esses óleos que tu vai começar. Aqui a gente está falando de copaíba, a gente falou de cúrcuma, né, turmeric, a gente falou de frankincense, de lavanda, eu acho que a gente falou de gerânio também, Gerânio, sândalo, isso, o Helichrysum, que é muito maravilhoso. que esse, assim, é um super óleo, é um óleo com um valor agregado, então, assim, se tu já está com vontade de investir um pouco mais, é o melhor óleo realmente, né, até para cicatrização é um óleo incrível, mas a gente pode começar de alguma maneira mais leve também, né, é o teu início,
coloca na tua rotina aquilo que tu realmente vai usar, mas não deixa de começar, porque independentemente da tua opinião, dos teus hábitos, daquilo que tu gosta de ingerir ou não gosta, o teu corpo está oxidando, a gente está envelhecendo e a gente está sofrendo vários danos com isso. Então, faz a opção de começar a te cuidar. Aqui a gente trouxe excelentes opções, tanto de óleos quanto de colágeno. Procura a pessoa que te convidou, pergunta para ela como é que tu pode começar a fazer esse acesso. A gente tem várias promoções acontecendo, inclusive para tu começar um programa terapêutico. Eu te indico pensar já num programa de 3 meses. Te propõe aí 3 meses e tomando o colágeno, coloca na tua rotina firmemente, faz uma foto de antes e depois, vai te acompanhando. Observa os resultados em ti. Eu tive esses dias um retorno de colágeno incrível de uma pessoa que está na menopausa e começou a sentir os dentes um pouco moles. E o colágeno trouxe a firmeza necessária para firmar os dentes novamente. Eu achei incrível, incrível, porque era a única coisa diferente que ela tinha colocado na rotina e a dentista dela comentou isso. Olha como eles estão mais firmes. Colágeno, gente. Então, está aberto aqui o microfone, né, o nosso chat para perguntas. Desde já agradeço demais. Aqui a gente tem as fontes de toda a nossa pesquisa. Se quiser parar de compartilhar. Sim. Sim, 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 pronto. Meu Tem Deus, uau! perguntas, Ju? Salva de palmas para as nossas musas hoje que vieram a brilhantar a nossa noite. E rapidamente, quem tiver dúvidas, quiser colocar no chat, apesar de, inclusive neste momento, eu estava aqui comentando com a Gi o quanto que vocês foram extremamente didáticas, né, em trazer esse conteúdo. Eu adoro conteúdo didático porque eu gosto de anotar, eu gosto de escrever para depois lembrar das coisas que foram faladas. Então, essa aula está sendo gravada, a gente vai disponibilizar a gravação dela muito em breve lá no nosso grupo. E quero parabenizar vocês, agradecer por essa aula, por trazer informações tão preciosas para a gente nessa noite. Se ninguém tiver comentários ou perguntas para fazer, acho que é por aqui, né? Se Estela querem trazer alguma frase para encerrar a nossa noite, fiquem à vontade. Bom, primeiro dizer que todo o trabalho em cuidar de si, seja você menino ou menina, vale muito a pena. A Estela falou muito que a questão nossa é saúde, mas a saúde mental, porque a autoestima, gente, eu vou contar para vocês, ela vale, tem um peso muito grande. E ter esse resultado, e que eu tenho elogios, inclusive, da minha médica, assim, em que ela fala da firmeza da minha pele aos 66 anos, falo com orgulho, é bem isso. Não fosse o colágeno na minha vida. E recentemente a aromaterapia, esses protocolos, eu não teria os resultados que eu tenho mesmo com procedimentos, não foram tantos. Foi uma questão de o quê? Uns 4, 5 anos para cá que eu comecei a fazer. E potencializar nos resultados. Então, eu quero dizer isso para vocês. Agora tem uma técnica nova de peptídeos de colágeno injetáveis, está chegando agora no Brasil. Quer dizer, para você ter uma ideia, a gente já está ingerindo isso. Então, e só para terminar também, vou passar para a Estelinha, eu vou postar lá no grupo o que eu falei dos protocolos para vocês terem também, solta o print ali, já guardem, salvo, que vale muito a pena. Perfeito, maravilhoso. Estela, meu bem, Gente, eu gostaria de deixar aqui um convite para entrar nessa jornada terapêutica, começar a cuidar da maneira mais simples, mais prática possível. O importante é aquilo que tu pode começar, o que tu pode fazer hoje e agora. A tua rotina permite, né? O teu momento permite colocar mais óleos, quanto mais melhor, claro. Mas assim, o feito é melhor do que o perfeito. Então, aquilo que faz sentido para ti, consegue fazer agora, começa. Te convido a começar a tomar o nosso colágeno. O ideal é tomar por pelo menos 3 meses para realmente fazer uma avaliação. E colocar na rotina anti-inflamatórios, então copaíba maravilhoso, turmeric pode ser posto também, e colocar alguma coisa a mais no teu dia a dia, colocar um difusor, o Ju tá aí com o difusor dele, maravilhoso, o difusor muda tudo, gente, muda tudo, muda o teu foco, muda o teu humor, muda as tuas tensões, muda as questões de dia a dia e muda o teu sono também. Então, eu te convido também a entrar na jornada de difusores,
porque realmente isso faz toda a diferença. Aqui a gente está simplesmente para dividir um conhecimento que a gente foi acumulando, uma vivência, e contribuir da melhor forma com saúde. Perfeito, maravilhoso. Eu acho que é por isso que eu sou bem-humorado, porque eu vivo com o meu difusor aqui grudado em mim. O dia inteiro. Gente, vamos tirar nossa foto. Vou parar aqui a nossa gravação.